oração parece chover no molhado, porque a gente se entende como seres que têm uma rotina de oração, que precisam estar inseridos nessa rotina. Mas eu vou falar para vocês uma coisa. Eu, na minha carne, na minha humanidade, eu tenho muita preguiça. Tenho muita preguiça. Eu gosto, óbvio, que depois que a gente já está lá no negócio, que a gente já está envolvido no andamento lá, é maravilhoso e é só começar que a gente sabe que a gente viveu, que a gente nasceu para aquilo ali, que a gente precisa estar dialogando com ele, mas a impressão que dá é que para orar você precisa fazer um ritualzinho. E quando não é assim, né? A gente está orando todo o tempo, mas existem orações, talvez existam momentos que demandem um cara a cara. Sabe a conversa quando o pai e a mãe falam assim: vamos ali no seu quarto agora que a gente precisa conversar. Você já falou com teu pai e com a tua mãe o dia inteiro. Você já falou o dia inteiro. Pô, mãe, a comida tá boa. Pô, pai, me dá um dinheiro aí. Pai, cheguei agora não sei de onde. Falou com ele o dia inteiro. Mas tem uma hora que o pai e a mãe querem falar alguma coisa muito específica, muito especial. E aí ele fala: vamos ali no teu quarto ali para conversar. Eu preciso conversar com você. O filho já se treme dos pés à cabeça. O filho já quer dar uma desculpa e falar assim: não, agora eu tenho que tomar banho. Não, agora eu tô aqui arrumando um negócio. E dá para ter uma conversa depois. A humanidade do filho está querendo fugir dessa conversa. Ele nem sabe o que vai acontecer lá, mas sabe que vai ser um antes e depois. O nosso encontro de oração. Então, assim, o que eu queria parametrar esses dois tipos, né? Uma coisa é você estar falando o dia inteiro com o teu pai, essa é a oração linear, essa conexão direta, ok. Mas essa parada toda, para tudo, Masterchef, para tudo, vamos orar. Vamos conversar, porque agora vai ter um momento de um antes e depois. Eu acho que depende. Eu acho que depende do momento. Eu acho que quando você entende a relação que você tem que ter com Deus, você sempre está orando. Sim. Só que algumas comunicações vão ser mais vibrantes do que outras. Entendeu? A gente tá sempre, eu tô sempre em espírito de oração, mas tem conversas que é mais especial do que outra. Entendeu? E eu acho que quando a oração ela é chata, quando ela é um rito. Porque aí você tem um ritmo que vai que faz você entender que aquilo é uma oração. Então, quando você tem a oração como um rito, você espera aquela atmosfera para... Não, isso aqui é uma oração. Agora, quando você está em conexão com o Pai, você se autodisciplina para você não fazer nada se o Pai não te impulsionar. Eu acho que vai ser oração. Só que tem conversas que eu tive com a minha mãe que foi mais importante do que outras. Entendeu? Teve conversas com a minha mãe que foi para ela me chamar a atenção. Teve conversas com a minha mãe que era para ela me apresentar aquilo que ela comprou para mim. Vê se você consegue me ouvir normalmente, sem o fone, por favor. Consegue me ouvir? Sim. Oi? Vocês conseguem me ouvir normalmente sem o fone? Sim. Sim? Ah, então perfeito. Tá. Então, eu acho que depende. Eu acho que tudo é uma oração. Sempre quando você se fala com Deus, você espera que Deus te impulsione para você fazer algo, que também já é um grande desafio. Tudo é uma oração. Só que tem conversas e conversas. Né? Tem conversas que Deus se revela como Deus. Tem conversas que Deus se revela como Pai. Mas, para mim, Larissa, tudo é uma oração. Essa comunicação é uma oração. Só que tem conversas e conversas. Outro dia, Elisa quer falar alguma coisa a respeito disso?
acho que é uma experiência, né, de cada um, como a apóstola estava falando, e também eu, assim, comecei a mergulhar mais profundamente nas coisas de Deus com 15 anos, que foi quando nós entramos e decidimos mesmo seguir aquele caminho. Então, para mim, naquele tempo, foi bem difícil entender essa coisa de o invisível, né? É um pai, tô falando com Deus, mas eu não tô sentindo, eu não tô vendo, será que tá me ouvindo? Então, assim, foi um caminho, assim, que todo mundo percorre, já vi outras pessoas falando isso, e não é por causa da idade, né? Muitas vezes é difícil você saber, será que eu tô ouvindo? Não tô sentindo nada, será que é o que tá me ouvindo? Será que Deus tá mesmo falando comigo? Então, assim, é um trabalho, é um caminho que a gente vai percorrendo, e quanto mais você vai praticando de forma natural, como você estava falando, em todo tempo, tá lavando a louça, vai lá, quando falar, começa a orar, começa a buscar, tá varrendo a casa, tá fazendo alguma coisa, então em todo tempo você vai trilhando num caminho que quanto mais você vai fazendo, mais você vai querer, e vai se tornar uma coisa natural. A gente tem que entender isso, às vezes é difícil, né? Por a gente não estar vendo, a gente ter aquele relacionamento, às vezes é bem difícil, mas quando a gente começa, é uma coisa que se torna natural, né? E a gente vai crescendo ali, é um caminho transformador. Eu me identifiquei muito, e você está falando isso, uma coisa que eu lembrei foi, você falou assim, a gente não está vendo, né, mas com a prática a gente vai começando a sentir, né? E tem uma citação ali no Novo Testamento, agora eu não vou lembrar onde, porque eu também não sou bom disso, que diz que bem-aventurados seriam aqueles que no momento que Tomé pede para ver tudo, e aí bem-aventurados aqueles que não fala para ele, bem-aventurados, enfim, melhores, sei lá o que, são aqueles que não viram e creram. E creram, né? E é exatamente a nossa geração que não conviveu com Jesus ali em carne, mas que teve a oportunidade de saber dele, e crer nele e seguir com ele. A oração, eu me identifico muito com essa primeira frase que eu separei aqui pra gente. A oração arremessa-nos à fronteira da vida espiritual. E, na verdade, quando eu leio fronteira, eu penso num abismo. Não que se caia para morrer, mas, enfim, que você se lança para viver o novo, para viver o diferente. Eu enxergo muito isso porque o meu dia é muito diferente quando eu não me dedico a orar antes de começar a minha rotina. Eu não sei como é com vocês, se também é assim, mas eu não vou dizer que eu consigo todos os dias, infelizmente não, porque às vezes eu acordo atrasado para os meus compromissos, para a minha rotina. Mas eu gosto de parar para orar. Como a apóstola falou, eu também fico o tempo todo falando com Deus, então tudo é uma oração, né? As minhas práticas são para honrá-lo, enfim, mas eu gosto, eu tenho uma necessidade de parar para orar, para falar um pouco com ele. E a gente está falando de disciplina espiritual. E é muito... É uma linha tênue você falar que a oração é uma disciplina e não torná-la um rito, como falou o apóstolo. Não fazer dela só um rito, mas a gente precisa compreender que ela faz parte do relacionamento. Assim como o relacionamento de namorado, de homem e mulher, o que faz parte do pacote? Um beijo, um abraço, um carinho e mais. Isso quando já se está casado. Mas, enfim, aquilo ali faz parte do pacote do relacionamento. Ficar de mão dada de vez em quando, assistir um filme, uma série juntos, isso tudo faz parte do pacote. Quando se torna uma obrigação também no relacionamento humano, também fica chato. Você fazer aquilo só por obrigação. Então, assim a oração.
a disciplina da oração na vida de um cristão, na vida de alguém que serve a Deus, também precisa ser compreendida dessa maneira. Faz parte do pacote, mas ela não pode ser uma obrigação. Ela não pode ser só uma obrigação para você. Você precisa entender que aquilo ali vai fazer o relacionamento ficar mais legal. A oração vai fazer o relacionamento ficar mais fluido, mais tranquilo, vai intensificar o relacionamento. E o que vocês acham? O que a oração faz com vocês, assim, Larissa e Elisa? A oração faz eu me autodisciplinar, entendeu? Eu cheguei em um ponto que, se Deus... No outro dia, a Rosana falou assim, ó, apóstola, Deus ainda não me deu nada para fazer com os adolescentes. Eu respondi para ela, se Deus não te deu nada, você não faz nada. Sabe, a gente tem que aprender a ter paz, mesmo quando Deus não está falando. Entendeu? Então, essa autodisciplina de você, porque assim, a gente vem de uma cultura que a gente é proativo, a gente quer responder rápido a tudo, entendeu? Então, quando Deus não está falando que é para você, isso significa espera, não é para agora, sabe? Parece que você tem uma obrigação de responder, de dar um... Tá entendendo o que eu tô falando? Sim. Então, quando eu falei para ela assim, ó, se Deus não falou, não faz. Isso aprender a lidar com o tempo de Deus também, né? Que não isso tem que nos trazer paz, entendeu? Isso tem que nos trazer paz. Eu acho que esse livro, Celebração da Disciplina, ele é poderoso, está sendo poderoso na minha vida, porque parece que me impulsiona a realmente a fazer aquilo que eu já fazia, entendeu? Que é ter paz em Deus. É isso. O que a oração ativa em você, Lisa? A oração, ela me traz direção, né? Como ela estava falando, se a gente ora, está passando por um momento difícil, ou se ora quando acordou, né? Para guiar o dia e tal, tudo se torna diferente, traz paz, alimento, e é algo que, assim, quanto mais a gente faz, mais perto a gente se sente de Deus, né? E é assim que eu me sinto. E às vezes é difícil o tempo de parar tudo para fazer aquilo, mas viver em oração é possível. Então, em todo tempo, vem tentando buscar isso, e para a gente estar mais perto de Deus e ouvir a voz de Deus. E Ele fala conosco em todo tempo, mesmo quando a gente pensa que não, mas se a gente prestar atenção, ficar atento, nas coisas pequenas a gente vê a resposta de Deus. E quando a gente se sente filho, eu pedia muito, Deus, eu preciso orar para poder ter intimidade, eu preciso falar com Deus, mas eu quero me sentir filho, porque eu quero ter esse relacionamento de querer buscar, querer falar e ouvir também. Mas às vezes eu quero esse relacionamento de pai mesmo, né, de família, eu quero sentir isso. Então, quando eu comecei a viver isso, começou a ser diferente para mim, entendeu? A nossa, posso só Claro. falar? A nossa língua. Não estou ouvindo. A nossa língua portuguesa, tá ouvindo? Estão me ouvindo? Sim. A nossa língua portuguesa, ela é muito pobre no sentido original da Bíblia. Lá em Mateus 6,33, quando diz:
buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, depois todas essas coisas vos serão acrescentadas. Esse buscar em primeiro lugar não é uma questão de ordem, é uma questão de identidade, de você descobrir a sua cidadania. Então não é eu buscar para ter alguma coisa em troca depois, mas é descobrir quem eu sou, entendeu? Então, é isso que eu sentia. Precisava entender. Então, quando eu me encontrei, né, quando eu busquei em primeiro lugar, entendi o que é esse primeiro lugar, que não é ordem, mas sim essência, que não é ordem, e sim natureza. Sabe, quando eu descobri quem eu sou, como você falou assim, eu descobri que eu sou filha. E quando eu descobri que eu sou filha, eu descobri que eu tenho um lugar à mesa. E quando eu descobri que eu tenho um lugar à mesa, eu descobri que eu tenho acesso ao Pai. E aí eu entendi muito melhor aquilo que é oração. Entendeu? Que a oração, ela na minha vida, ela simplesmente acontece. Ela não é um rito onde eu tenho que acordar e não. Ela simplesmente acontece. Eu falo com Deus como eu estou falando com vocês. Entendeu? Não existe assim uma atmosfera. Lógico, quando eu estou em oração, quando eu estou conversando com o Pai, eu posso falar para vocês que a atmosfera ela muda. Mas não precisa a atmosfera mudar primeiro para que eu entenda que aquilo é uma oração. Entendeu? Eu simplesmente começo a falar. Sim. E lógico, exatamente. Às vezes a atmosfera fica mais densa. Às vezes a atmosfera fica, sabe, não muda. Mas eu estou falando com ele. Perfeito. E é isso que acontece mesmo. Outro dia, o pastor Douglas Gonçalves, do Jesus Cup, ele estava falando sobre oração e sobre a oração do Pai Nosso, e ele falou assim: experimentem acordar, assim que vocês abrir os olhos, dizer que a minha vida hoje santifique o teu nome, né? Seja santificado. Como é que é a parte do Pai Nosso que fala isso? Pai Nosso, seja teu nome, santificado seja o teu nome. E aí ele estava falando sobre esse trecho. E aí ele pega esse trecho, fala só esse trecho, mas fala ele contextualizado, fala: Senhor, que ao levantar dessa cama, a minha vida santifique o teu nome, que as minhas atitudes santifiquem o teu nome. Aleluia. E é muito legal isso, porque é um gatilho, né? É um start que você dá no teu cérebro antes de começar a fazer qualquer coisa. Todas as vezes que eu lembro, eu tenho feito isso que ele falou, essa dica que ele deu. E é muito legal, assim, porque você já levanta da cama com um objetivo, você já levanta da cama sabendo quem você é, lembrando quem você é, lembrando quem você é, por que você nasceu, para que você está acordando naquele dia. E aí você já vai para as suas coisas, enfim, é bem legal, né? Isso é uma disciplina, né? Isso é uma disciplina, o que você dele. Porque que a minha vida hoje te santifique, ou seja, você vai se discipular para que tudo que você for fazer, falar, as tuas ações, venha santificar o nome do Eterno. Exatamente. É lindo isso. Ele é uma bênção, né? Em tudo que ele faz, ele faz com excelência. E é maravilhoso, assim. Tem sido maravilhoso para mim replicar esse ensinamento, esse compartilhamento. A Sara está tentando entrar aqui com a gente. Esse trecho aqui que eu separei do nosso material para conversar com vocês hoje, eu coloquei lá no fórum. Não sei se vocês lembram. William Blake diz que nossa tarefa na vida é aprender a produzir os raios de amor de Deus. Isso é muito lindo, né? É muito desafiador. Não é óbvio? É muito óbvio, mas é uma tarefa árdua, né? Porque muitas vezes o que a gente recebe não nos ajuda nessa produção, mas a gente não vive por aquilo que a gente recebe externamente. A gente vive fluindo aquilo que está dentro da gente. O que flui da gente? Né? E que fluam os raios de amor de Deus.
O que vocês acham dessa frase aqui? Como é que essa frase bate em vocês? Desafiadora. É um desafio, né? Senhor, que hoje eu santifique o teu nome reproduzindo os teus raios de amor. É porque, às vezes, eu me encontro assim, que raio de Cristo existe em mim? A gente sabe algumas notícias, então, disseminar raio de amor é difícil. Sim. A gente sabe por quê? Um raio fulminador. Porque o raio, para você liberar raios de amor, você tem que ter um relacionamento verdadeiro e não virtual, e não remoto, e não, sabe, uma fake news com o Espírito Santo de Deus. Gálatas 5:22 diz que o fruto do Espírito é amor, paz, longanimidade, domínio próprio. Então, não é... eu sei que tem pessoas que falam assim, a maçã é o amor, a banana é a paz, mas não é aquilo que eu como, é aquilo que eu estou gerando em mim, através de um relacionamento com o Espírito Santo. O que entra é o que sai. Que Exatamente. edifica e que destrói. Não é o que entra, é o que sai. Né? Exatamente. Elisa está aí ainda? Tirou o vídeo, então não sei se tá. Bem, vou passar para outra, então. Daqui a pouco ela volta. Eu não estou conseguindo ouvir, não estou vendo, eu não estou conseguindo ouvir direito. Não? Nem ninguém? Nem eu, nem eu estou ouvindo. Tá me ouvindo? O meu não estou ouvindo nada. Vocês estão falando aí, eu não estou conseguindo ouvir nada. Quer sair e voltar? Mas tudo bem, estou aqui. Sai e volta se quiser. Sai e volta. Tá? Para funcionar melhor. Bom, isso vou ver se sem a imagem eu consigo ouvir. Tá. Isso aqui talvez seja polêmico. Sim, é polêmico. Sem a imagem eu consigo ouvir. Então fica sem imagem. Às vezes tá bom. É a conexão, pode ser. Pedis e não recebeis, porque pedis mal para esbanjar-vos em vossos prazeres. Pedir corretamente envolve paixões transformadas, renovação total. Paixões transformadas é muito forte, é reconstrução, porque a gente não, se a gente tiver completamente alinhado com a eternidade, a gente não abre a boca para fazer uma oração errada. A gente não, sabe, não há essa possibilidade se a gente estiver completamente alinhado. Mas o que acontece, eu acho, Apóstola e Elisa e Sara, aqui para mim parece que você não está com áudio, enfim. Se você quiser entrar a qualquer momento, você entra e... Eu estou aqui, eu estou no trabalho, estou escutando vocês. Tá bem, tá. Bom trabalho para você. A impressão que dá é que toda vez que a gente para orar, e que a nossa oração é num momento de desalinho total, e que a gente só vai orar para alinhar. E aí, se a gente abrir a boca, a gente vai falar besteira. E aí a gente entra aqui, ó. Você não vai receber o que você está pedindo, você está desalinhado, você está pedindo o que não é para pedir, você está pedindo para alimentar a tua carne, para alimentar um desejo, para sei lá para quê, mas não está alinhado comigo, então não vai adiantar a oração. Não é, parece que a gente só vai orar quando está desalinhado, isso é ruim. É verdade. É verdade. Porque as pessoas falam assim, hoje eu vou acordar 3 horas da manhã, porque eu estou muito mal. Eu estou tão ruim que eu preciso acordar 3 horas da manhã para orar. Mas olha, tá bom para você poder orar, porque aí você vai estar tão alinhado com a eternidade que você não vai abrir a boca e não vai falar besteira. Não é isso? Eu estou errado? Não tá, porque o rito trouxe que Jesus é o nosso Salvador, e Ele é o nosso Salvador, mas parece que Ele tem que nos salvar das nossas neuras, Ele tem que nos salvar daquilo que daquelas coisas ruins que a gente entrou, das circunstâncias, entendeu? E, na boa,
Jesus, ele não é o nosso Salvador para nos salvar das nossas tranqueiras. Entendeu? Eu acho que quando você tem um relacionamento correto com o Espírito Santo de Cristo, você entende que Ele é o teu Salvador, mas não é para te salvar daquilo que você entrou. Entendeu? Então eu acho que é o amadurecimento. Eu acho que a oração te faz amadurecer, de você não se relacionar com Cristo para Ele te salvar. É uma coisa muito maior, né? É algo muito maior. E às vezes as nossas atitudes é só mudar a nossa atitude, o nosso jeito de agir. Tem coisa que nós vivemos por culpa nossa. Sim, e se a gente... aí você vê Cristo me salva. Aí é fácil. Fiz um casamento, casei errado. Livrai-me, livra de mim. Casei errado, me salva. Fiz isso de errado, me salva. Eu não sei o que, me salva. Então eu acho que isso é pensar muito pequeno para grande. Deixa eu falar uma coisa da Sara. Sara, você é linda. É linda mesmo. Obrigada. Eu tô no trabalho, só que eu falei, eu nunca consigo. Eu falei, eu acho que eu vou conectar. Sou tua Obrigada, fã. apóstolo. Saudade de você. Vamos lá. O nosso tempo está acabando. Eu não sei se o Zoom vai continuar aqui, mas enfim, está acabando. Tá. Vamos lá. Tem tanto que fazer que não posso prosseguir sem passar 3 horas diariamente em oração. Top. Essa frase de Martinho Lutero. Top. Eu lembro que teve um comentário básico lá. Eu lembro que eu fiz uma pesquisa lá no fórum, e aí alguém colocou, 2 pessoas, acho, colocaram assim, nem tanto. Nem tanto. E não estou julgando, não. O vídeo está mostrando também. Eu não tô Porque é rito. Porque para muita gente, oração virou rito. E sendo rito, ficar 3 horas orando é um saco. Verdade. Agora, Mas se é uma coisa natural, se você tem aquela relação de pai e filho, acabou. é uma coisa que acontece. Sim. Mais de 3 horas. Né? Você vai falando do dia a dia, você vai conversando com Deus, e é assim. Exatamente. Eu acho que a questão aqui foi a relação que essa frase, né, dita por Martinho Lutero, dizem que ele disse, enfim, ele pode ter escrito em algum lugar, enfim. Essa relação que ele fez com o tanto de coisa para fazer e a quantidade de horas para orar. Talvez tenha sido isso que levou essas pessoas a responderem ali, nem tanto, né? Nem tanto, não precisa orar tanto, porque a frase faz uma relação com a quantidade de coisa para fazer, né? Será que é por isso? De repente foi. A minha relação de oração nem todos os dias eu paro para me ajoelhar e orar. Mas eu procuro orar em pensamento. Eu vou trabalhar igual eu estou trabalhando agora. Eu falo, Jesus, Espírito Santo, vem aqui, fica comigo. E ao tempo todo a minha mente está voltada para conversar, como se fosse uma pessoa. Então nem todos os dias eu me ajoelho para orar, não. Eu vou dizer, nem todos os dias eu consigo também, mas eu gosto. Eu falo para você, foi isso que eu falei lá atrás, assim, que a Larissa riu. Eu gosto de saber que eu comecei o dia dessa maneira. Eu gosto, me faz bem. Eu vou dizer, eu gosto, parece que para alguns não é. Eu não gosto tanto, não é isso. É que me faz bem fazer isso. Me render ali um pouquinho. Hoje em dia, com 44, quando eu me levanto, meus joelhos doem, minhas costas doem, então meu corpo nem gosta. Mas o meu espírito ama. Eu entro no dia de maneira diferenciada se eu faço isso. Eu gosto. Então, deixando de lado essa questão da idade, eu acho que... Bem-vinda, Mariana.
Quando quiser falar, é só falar. É só abrir o microfone e falar, tá bom? Aqui eu não Eu tenho acho o microfone de ninguém, não. Eu acho que essa questão, eu acho que o que tem que ser desconstruído é o rito da palavra oração, entendeu? Que parece que tem que ter um momento para isso. Gente, deixa eu perguntar, vai acabar daqui a pouco. A gente volta ou a gente termina? A gente volta mais um pouquinho? Vamos voltar mais uns 15 minutinhos? Vamos, volta. Bom, se cair, a gente clica de novo e volta. Porque tá bom, né? A gente Tá gostoso. Diga. Então, assim, para mim já foi desconstruído essa questão da oração. Entendeu? Oração para mim não é um rito religioso, onde eu tenho que parar tantas vezes, A transmissão aqui do Zoom caiu, mas a gente está voltando. Ivone, se você quiser vir para a gente no Zoom, clica aí sai dessa transmissão, clica aí no link que está no grupo e vem fazer parte com a gente aqui no Zoom para poder conversar um pouquinho, tá bom? Mas se quiser também só assistir daí, fica à vontade. Eu não sei se você está conseguindo ouvir as intervenções, o que as pessoas estão falando, mas enfim, tá bem legal aqui. Tanto que a gente está voltando. O tempo acabou e a gente está retornando aqui para conversar mais um pouquinho sobre oração. Vai ficar mais uns 15 minutinhos aqui. Até o pessoal voltar, demora mais um pouquinho. Voltamos. Olha, eu sou da política que o paráfrase tinha que ser todo sábado, às 16 horas. Olha, tá vendo que tá tão bom que a gente voltou. Sim, mas... É uma fonte, é uma represa. Tudo acumulado. Tudo acumulado. Ai. Motivação. Agora, o Zoom agora tá pedindo para... Sempre quando a pessoa pede para entrar, eu tenho que liberar aqui, eu tenho que ficar de olho. Não entra automático, mas continua aí falando. Vamos começar dessa frase aqui que eu coloquei aqui no material. Que motivação maior necessitamos para aprender esse sublime exercício humano? Né? Eu acho que vai de encontro àquilo que eu estava falando. Assim, a gente está muito disposto a orar quando a coisa está ruim. Quando está dando ruim, a disposição vem que vem. É aquele negócio de chamar o super-herói, né? Sim. Quem poderá me defender? Sim. E eu acho que isso é uma questão de desconstrução. Como eu estava falando antes, a oração ela não pode ser um rito, entendeu? Ela é uma comunicação. É como eu lembro da comunicação que eu tenho com a minha mãe e eu lembro da comunicação que eu tinha com ela quando eu era pequena, porque é assim que eu me sinto com Deus, uma eterna criança, entendeu? Então, algumas vezes a comunicação era boa, às vezes a comunicação não era tão boa para mim, entendeu? Às vezes a comunicação era espetacular e isso dependia daquilo que eu estava passando no momento, porque às vezes eu estava errado e minha mãe tinha que falar de uma maneira mais eficaz comigo, entendeu? Então é assim que eu vejo a comunicação com Deus. Mas eu só consegui ter essa comunicação com Deus quando eu me desconstruí, quando eu entendi que não é rito, não é um rito, entendeu? Eu não tenho que estar num local, ouvir uma música para aquilo acontecer, entendeu? Simplesmente acontece. Eu acho que o que te impulsiona a esse simplesmente acontece é o próprio Espírito dele, é o Espírito Santo. Entendeu? Quando, como eu falei antes, quando você busca em primeiro lugar o reino de Deus e você descobre a sua real identidade,
entendeu? Eu não busquei em primeiro lugar o reino de Deus para que depois as outras coisas me fossem acrescentadas, aquilo que eu queria viver. Não, quando eu busquei em primeiro lugar o reino de Deus, eu descobri que eu deveria viver segundo aquilo que era a vontade dele. E eu acho que isso é o fundamental. E isso é uma desconstrução, entendeu? Sabedoria, as pessoas elas têm tanto dificuldade de ter sabedoria, até porque sabedoria é um espírito, entendeu? Então, eu peço ao Senhor que venha sobre mim esse espírito de sabedoria, como está escrito lá em Isaías. É isso. Eu acho que quando você tem sabedoria, você é disposto a ser desconstruído, entendeu? A sabedoria não me faz pensar que eu sei tudo, mas essa sabedoria divina me faz ver como eu não sei nada. E como eu preciso do Espírito Santo de Deus para me direcionar. É isso. Acho que eu posso falar um pouquinho por mim e pela Elisa, numa experiência que a gente está tendo aqui em casa, desde que começou esse isolamento. A gente ora todos os dias, 6 da tarde, 18 horas. Às vezes um pouquinho antes, enfim. Juntos, os 4, né? O Henrique um pouco relutante, mas está ali com a gente. Se a gente fala para ele não participar porque ele está muito agitado, ele quer participar, mas ele quer pular, quer falar, quer deitar, quer chutar a Malu, enfim, mas ele está ali. Isso é bom. Só que assim que começou, né, a pandemia, então assim, a gente se via muito vivendo esse troço, parece uma maldição, enfim. Então, os nervos, né, a flor da pele, uma oração diferente, né? Se eu tivesse gravado a primeira oração em família, no isolamento, e gravasse a de ontem, eu ia perceber, sei lá, ia parecer que eu tinha sido liberto. Porque, não sei se a Elisa concorda comigo, as nossas orações de um tempo para cá parece uma conversa com Deus, parece só que a gente para tudo para conversar com Ele. Sim. Obrigado, Senhor. Sabe, uma coisa assim, uma paz, um cicio. Continuamos mesmo nesse tempo contrário, né? Exatamente. Sim. No início era bem desesperado, né? Porque o início era desesperado porque a gente estava na carne. Tipo assim, a gente não sabia o que ia acontecer. Mas quando você... Foi uma nuvem que trouxe medo, que trouxe tudo. Pavor, foi bem tenso. Mas, contudo, Deus continua sendo Deus, não é? E a gente vai seguindo. Cada dia é um milagre. Sem querer cortar vocês, uma das coisas que eu pedi a Deus nesse tempo de dor, né? Como eu perdi meu irmão, eu falei, Senhor, não deixa a minha dor te ofender, sabe? Não deixa a minha dor te entristecer, porque maior do que a minha dor é meu amor por você. Então, assim, esse tipo de fala, para mim, é para alguém que optou a ser desconstruído, entendeu? Porque numa outra mentalidade, eu ia falar, não, o Senhor conhece a minha dor, o Senhor, entendeu? Mas a minha preocupação é que da minha dor não entristecer o Senhor, entendeu? Se Ele é o soberano, se Ele governa a minha vida, tudo que acontece na minha vida passa pelas mãos dele, entendeu? Que a nossa motivação maior, na verdade, seja a manutenção do relacionamento. Aí, fazendo o link com aquilo que eu falei no início, é como um relacionamento, né, de marido e mulher, de namorados, de pai e filho, tem um pacote de coisas que acontecem ali no dia a dia daquele relacionamento. E se a gente se importa com aquele relacionamento,
se a gente deseja continuar naquele relacionamento, a gente cumpre, né, as disciplinas espirituais, e se aquele relacionamento é importante, a gente faz tudo que precisa ser feito. A gente está ali e quer conversar, e quer ouvir. E a oração, aos sábados, às 18 horas, a gente tem a live, né, de oração, já tem sábados acontecendo. E eu sempre falo, né, a oração é um diálogo. Então você fala, você ouve, você se derrama, você é alimentado. E isso faz parte do relacionamento com Deus. E se esse relacionamento ele é importante para a gente não vai parar de fazer. A gente não vai parar de orar, a gente não vai parar de conversar com Ele. A gente quer cada dia mais ser preenchido por Ele, ouvir a voz dEle, conhecê-lo, ficar parecido mais com Ele, né? Que a nossa motivação seja a manutenção desse relacionamento acima de tudo. Não é? É isso. Vamos finalizar com essa aqui. Esse aqui veio do próprio autor do livro. Resolvi aprender a orar de modo que a minha experiência fosse conforme as palavras de Jesus, em vez de tentar fazer suas palavras conforme a minha empobrecida experiência. Isso é maravilhoso, né? A gente, ao invés de tentar ler a Bíblia, entender a Bíblia e adequá-la às minhas necessidades humanas, eu pego as minhas necessidades humanas, a minha experiência humana empobrecida, usando aqui a palavra do autor, e coloco dentro da Bíblia para ver o que sobra. Exatamente isso. Eu me adequo ao reino de Deus, e não o reino de Deus se adequar a mim. Exatamente. Eu me ponho conforme o reino. Eu me ponho conforme as palavras do reino. E não esperar que o reino venha e se coloque conforme o meu desejo e a minha vontade. Porque, realmente, quando ele fala sobre a minha empobrecida experiência, pode parecer... não sei, pode ferir alguns, mas a mim não fere. Porque é exatamente isso. A nossa experiência é que se a gente não buscar alguma... enfim, uma referência divina, uma referência maior para poder ter essa caminhada aqui na Terra, esse tempo que a gente passa aqui, ela é completamente empobrecida. A gente não faz diferença na vida de ninguém e a gente não sofre transformação pela convivência com ninguém se a gente não não olhar e não se colocar sob uma força. Mas eu acho que é tão relevante aquilo que está sendo falado aqui, sabe? E hoje eu não vejo uma plataforma remota falando sobre isso, entendeu? Falando sobre o valor da disciplina, da oração. A maioria das plataformas que me chamam para falar sobre alguma coisa é mais a igreja pós-pandemia, né? Mas isso daqui é muito relevante. Isso daqui é muito relevante. Isso daqui é pré, pan e pós-pandemia, sabe? É essa conversa. É nosso fundamento, né? São nossos fundamentos, né? É nosso DNA, na verdade. Sim. Parece que a gente está descobrindo como funcionam as nossas células espirituais. Sim. É uma sensação. Sim. E ainda falando mais, eu acho que a oração ela também ativa quem você é mesmo no espírito. Vou usar o termo você. Você é o sacerdote do seu lar. Então, a oração te traz essa responsabilidade de estar cobrindo a tua casa, estar cobrindo a tua esposa, estar cobrindo teus filhos, entendeu? A oração te faz entender que você precisa deixar um legado, entendeu? E não colher frutos apenas pessoais, né? Eu acho que a oração ela traz esse atributo.
eu há mais de 2 anos, eu pensei assim, Deus colocou no meu coração assim, pô, vai chegar num tempo que nós vamos comer daquilo que a terra dá, sabe? Um negócio muito louco, assim, né? E eu tava lembrando disso, compartilhando com os profetas aqui da Mata. E na segunda-feira, quando eu cheguei do culto, o meu marido falou assim, não quero comer mais carne. Vamos ter uma alimentação mais natural, sabe? E aquilo, não parece, foi uma resposta daquilo que o Senhor colocou dentro do meu coração há 2 anos atrás. Uhum. Entendeu? Então parece que quando você é desconstruído, quando você entra nessa atmosfera de oração, parece que tudo vai, no tempo certo, tudo vai contribuindo para a vontade de Deus. Não a tua vontade, né? Mas para que a vontade de Deus seja estabelecida. É isso. Amém. Elisa. Elisa, tá ouvindo? Elísia! Tá ouvindo? Eu não tô ouvindo nada. Então fala. Pra gente... Bom, mas é maravilhoso. Hoje tá ruim, não tô conseguindo ouvir nada, mas maravilhoso sempre esse grupo, isso que a gente colocou no coração do ler esse livro. A palavra é essa, reconstrução, né? Ela veio para transformar e para mostrar pra gente de forma sutil como que Deus faz as coisas, como Deus trata a gente, como Ele quer que nós tomemos as atitudes cada dia de forma sutil e contundente, assim, que transforma mesmo. Então, assim, esse livro é muito, né, de forma, não consigo dizer a palavra, mas é para mudar mesmo, para a gente seguir nesse caminho, né, de transformação, que é a vida com Deus, que é a oração, que pode transformar a nossa vida, né? Refazer a nossa vida, refazer nossos caminhos com Deus. E isso tem sido para mim, o que a oração tem sido para mim, o que esse livro tem sido para mim, o que esse grupo tem sido para mim, transformador. Né? E eu quero vencer as minhas dificuldades para continuar lendo, porque eu sei que Deus tem muito para transformar na minha vida. Aleluia. Amém. Então a gente encerra por aqui. E o nosso próximo encontro lá, eu ainda não sei o dia, acho que é dia 26 de sábado. Depois eu vou tentar ouvir, que eu não estou ouvindo nada. 26 eu posso falar algo? de setembro, no dia do aniversário da Malu, nosso próximo encontro. Olha, mas eu quero falar algo libertador. Pense em fazer essa paráfrase todo sábado às 16 horas. Eu queria achar um jeito de a gente fazer ali dentro do grupo, mas eu não consigo. A gente não consegue tá todo mundo junto ali, né? Enfim, vamos pensar, vamos orar um pouco mais. Então tá bom, até o aniversário da Malu. Isso. Um beijo, fiquem com Deus, viu? Até a próxima. Até a próxima.